Pessoal, boa tarde. Então vamos continuar aí o exercício que a gente estava fazendo há pouco, só que dessa vez a gente vai fazer a parte de baixo aqui, que é um novo programa onde eu vou criar uma variável inteira que está na base 16 e fazer a conversão dela para a base 10. Detalhe, esse exercício então é muito similar ao que a gente tem lá no formulário, que é o exercício 2. A diferença é que no exercício 2 eu entro com o valor na base 10, no meu código-fonte, e eu quero mostrar na tela na base 8 e na base 16. E eu quero que eles fiquem alinhadinhos. Essa parte de alinhamento a gente já viu no exercício passado ali das variáveis para conversão de temperatura Fahrenheit para Celsius aqui. Então vamos começar. Eu estou com o exemplo 2 aberto aqui, eu vou criar um programa novo, arquivo, novo, relembrando. Para fazer um programa novo, então, arquivo, novo, arquivo vazio. Esse programa novo, ele não está salvo, então, se eu escrever alguma coisa aqui, vai ficar preto. Não é interessante para a gente isso. Então, a primeira coisa que a gente vai sempre fazer é salvar esse arquivo. Vem aqui, salva. Eu vou chamar ele de exemplo 3. Agora ele está com formatação de programa em C. Vou ter que diminuir um pouquinho, senão não vai caber na tela. Assim tá bom. Primeiro passo, stdio.h, porque de novo a gente vai usar o printf. Cria a função. E para fazer esse procedimento de conversão, na verdade vocês não vão precisar fazer nenhum cálculo, porque como vocês podem conferir lá no meu manual material de printf de referência, aqui no Google Classroom de vocês, material de referência, baixa isso aqui, pega o material de printf, está falando sobre as especificações de conversão. E as especificações de conversão têm a possibilidade de definir se um número inteiro está na base 10, está na base 8 ou está na base 16. Portanto, você pode criar um número inteiro na base 10 e exibir ele na base 16. Vai sair direto o valor convertido. Fica bem simples de fazer conversão de base em C entre base 10, 16 e 8 por causa desse recurso aí do printf. Então, para constantes inteiras, variáveis tipo int, ou constantes tipo int, aliás, quando você quiser escrever um valor constante que está na base 10, tu vai escrever direto o número sem nada na frente. Não pode começar com 0. Quando você escrever um valor inteiro na base 16, tu vai colocar 0x e depois o seu número. Quando você escrever na base 8, tu vai colocar 0 apenas e depois seu número. E é por esse motivo que não pode ter 0 quando o teu número for base 10. Porque se ele começar 0 no primeiro dígito, o compilador vai entender que você quer um número na base 8. Então, por exemplo, não pode fazer isso aqui, ó, int valor igual a 0,9. Porque esse número é 0 na base 8 e o restante é um número de base 8. Então não tem como ser 9. Impossível. Também não pode ser 0,8, porque nenhum número na base 8 tem o algarismo 8. Se for 0,7, aí pode, e aí o número vai ser armazenado como um número da base 8 inteiro. Então vamos criar um valor aqui que vai ser um número na base 16 agora. Eu quero que ele seja 0x ff.
Então, é o número FF na base 16. Primeira parte está feita, então, do exercício, que é criar uma variável inteira com o número na base 16. Vamos para a segunda parte dele. Criar a impressão na tela. Para imprimir na tela, a gente vai utilizar a tal da especificação de conversão. Isso também está lá no material, eu vou colocar aqui comentado para facilitar para vocês. Para imprimir na tela inteiros usando printf. Se eu quero imprimir na base 10, eu vou colocar 1%d. Viram que na aula passada, agora há pouco, a gente fez um %f, né? Aquilo lá era um número com vírgula. Quando eu quero um número inteiro, eu vou usar 1%d para a base 10. Se o meu número inteiro é para ser exibido na base 16, eu vou colocar 1%x minúsculo ou 1%x maiúsculo. A diferença dentre esses dois é que o %x minúsculo imprime na tela com letras minúsculas, enquanto que o %x maiúsculo imprime na tela com letras maiúsculas. Geralmente é mais interessante utilizar o %x maiúsculo, já que a gente é acostumado a ver as coisas como hexadecimal com letra maiúscula. Por fim, na base 8, a gente vai utilizar o %O. Vou escrever aqui para deixar bem claro que é a letra O e não um 0 nesse caso. Feito isso, vamos imprimir o valor original da base 16 e também o valor convertido. Printf. Detalhe importante ali, né? Tava com caps lock. Isso aqui não pode acontecer. Printf maiúsculo assim não existe. O C, a linguagem é sensível à letra maiúscula e minúscula, então sempre que tu estiver escrevendo, as funções da biblioteca padrão utilizam letras minúsculas, então escrevam tudo em minúsculo. Printf. Dentro do printf o texto vai ser valor na base 16. Dois pontos. Como eu faço para imprimir um valor na base 16? A variável valor armazenou um número que eu configurei com a base 16. Internamente, números no computador eles sempre são armazenados como binários. Então isso aqui é só uma representação para facilitar a nossa vida. Internamente, independente desse número ser armazenado, ser configurado na base 16, na base 8, na base 10, ele sempre vai ser armazenado como um número binário, um número da base 2. Então, isso aqui não tem conexão com a forma como ele vai ser impresso, só com o valor original que você quer gravar. Então, na hora de imprimir esse número na base 16, é só eu dizer que a especificação de conversão que eu quero usar nesse printf é 1%x. Aí a variável valor, que está ali em cima e vale 0xff, vai ser exibida aqui com o seu valor da base 16. Então vai ter que aparecer ff. Vamos rodar esse programa. Ele já estava aberto aqui, ó, da última vez que eu rodei, então eu vou fechar. Rodar esse programa e ver o que acontece. Valor na base 16 igual a ff. Tá certinho? Só que isso não faz o que eu pedi, que é crie a variável e apresenta a conversão para a base 10. Eu só estou mostrando que o meu valor era 0xff e foi impresso realmente como um 0xff. 0x na impressão não aparece, porque só aparece o valor, lembrando que o 0x
serve apenas para indicar para o compilador que você está escrevendo um número da base 16 como um valor constante, como um valor fixo. E agora eu vou fazer a conversão propriamente dita, parte importante do exercício, que é muito simples, na verdade. Basta eu fazer outro printf. Dessa vez eu vou escrever valor na base 10, dois pontos. E vai ser 1%d. Porque na base 10, quando eu quero imprimir um valor, eu utilizo o %d. Quem é? É a mesma variável. Porque o valor gravado nela não tem base específica. A base do valor é a base que eu utilizar para exibir ele. Na escrita eu exibi ele como 0x, então ele é base 16. Na hora de imprimir, eu posso imprimir com %x para a base 16 ou com %d para a base 10. Não esquece do ponto e vírgula aqui. Não esquece do /n aqui para descer uma linha. E de um /n aqui também, 2, para descer mais um pouco e separar a mensagem de finalização do programa. Roda isso aqui. Vamos ver o que aconteceu. Valor na base 16 deu FF, que já tinha. Valor na base 10 deu 255, que realmente é o valor de FF quando você fizer a conversão para a base 10. Estudaram lá em eletrônica digital isso, então fica fácil de saber calcular isso aqui e ver se está certinho. Outro detalhe, o meu FF e o meu 255, eles não estão alinhados aqui. Eles deram na mesma posição porque os dois textos têm o mesmo tamanho. Só que como eu faria se eu quisesse, primeiro, garantir que esse alinhamento aconteça mesmo que tiver uma letra a mais em um item do que no outro, por exemplo. E, segundo, garantir que esse alinhamento aconteça em relação à unidade. Já que são números, normalmente números você alinha em relação à unidade, em relação à direita, e não à esquerda como está aqui. Para fazer isso, primeiro, para garantir a posição dos dois itens, em vez de dar um espaço, a gente vai dar um tab, um /t aqui. E segundo, para garantir o número de dígitos para alinhar os dois, vamos especificar que tanto o meu valor da base 16 quanto o meu valor da base 10 tenham uma reserva de 4 caracteres. Então, faz assim, %4x, %4d. É parecido com aquele %.2 lá do flutuante, só que no ponto 2 do flutuante, a gente estava dizendo quantos números depois da vírgula. Aqui é número inteiro, não tem vírgula. Então você coloca % e o número de casas reservadas. Número de casas que o número vai ter garantida para ocupar lá na tela na hora de rodar o programa. Então vamos rodar de novo e ver o que acontece. Agora ficou certinho alinhado os dois aqui. E eles podem ocupar até 4 casas antes de acontecer um desalinhamento. Então nós concluímos esse exercício. Eu vou publicar esses dois exercícios aqui, o código-fonte, lá no Google Classroom para vocês. E vou marcar aqui como concluído na minha lista de tarefas. Então é isso daí. Se tiverem alguma dúvida, perguntem lá no Classroom ou mandem e-mail. Até a próxima. Tchau, tchau.